Bem-vindo ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Eu sou o Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. É um grande prazer ter vocês aqui comigo e hoje nós estamos fazendo aqui uma transmissão ao vivo no Instagram e estamos também fazendo a gravação, fazendo a gravação aqui para o YouTube. Então, eu separei um assunto bem legal para a gente estar conversando hoje, que é identificando seus potenciais clientes. O primeiro passo para o sucesso em projetos de bombeiro. Eu preparei um roteiro aqui para não deixar de falar nada com vocês e nós vamos fazendo um papo aqui bem descontraído, bem legal. Vamos tocando em todos os assuntos aqui. Bom, para quem não me conhece, né, eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro e eu analisava projetos e fazia vistorias, né? E isso me deu muita experiência e me credencia a estar falando sobre esse assunto. Eu gosto muito de ensinar sobre projetos de bombeiro. Eu vivo, hoje já aposentado como major no Corpo de Bombeiro, eu vivo a realidade de estar trabalhando com projetos de bombeiro. Eu faço projetos, solicito vistorias, acompanho as vistorias, então eu realmente estou em campo jogando esse jogo dos projetos de bombeiro. Então eu separei aqui algo para a gente estar conversando, né? E qual que é o nosso objetivo, né? Saber identificar esses potenciais clientes, porque eles são o primeiro passo para você entrar no mundo de projetos de bombeiro. Quem são os nossos clientes? Para quem a gente vai prestar este serviço? É muito importante que você saiba identificar quem são os potenciais clientes e quais serviços você pode prestar para esses clientes, né? O mais importante é você entender como que funciona esse mundo aí dos projetos de bombeiro, né? Bom, para saber quais são os nossos clientes, eu preciso saber que tipo de serviço que eu posso prestar dentro do mundo da segurança contra incêndio, né? Então, nós podemos fazer os projetos de bombeiro, né? Para as edificações de alto risco, de maior risco, o bombeiro exige que você faça um projeto antes de solicitar a vistoria. Para as edificações com uma área construída maior, você precisa primeiro aprovar um projeto para depois estar solicitando a vistoria. Você aprova um projeto, faz a instalação dos equipamentos e depois solicita a vistoria. Então, esse é o projeto técnico. Você vai fazer um projeto. Agora, para alguns tipos de edificações, para as edificações menores, para as edificações que têm um risco mais baixo, o bombeiro não exige que você apresente um projeto. Na verdade, você nem pode apresentar um projeto. Esses são os projetos técnicos simplificados. E eu bato bastante nessa tecla, né? Os projetos técnicos simplificados, simplesmente eles são a porta de entrada para você entrar no mundo dos projetos de bombeiro. Os projetos técnicos simplificados, eles têm um ritmo muito mais rápido, o processo acontece de forma mais rápida e você consegue, além de prestar esse serviço mais rápido e você não precisar se aprofundar tanto no assunto, você recebe também mais rápido. O ciclo é muito mais rápido, né? Então, o projeto técnico, né? O primeiro que a gente falou, primeiro você faz um projeto e você apresenta esse projeto no Corpo de Bombeiros. Depois dessa apresentação e o bombeiro aprovando o projeto, o proprietário faz a instalação dos equipamentos. E aí que eu queria falar, também você tem o serviço de fazer a instalação dos equipamentos. Para as edificações menores, muitas vezes a instalação dos equipamentos basicamente consiste em você instalar extintores, a sinalização e basicamente você já pode solicitar a vistoria. Então, tem gente que presta esse serviço, alguns engenheiros, alguns arquitetos que prestam serviço de fazer a instalação dos equipamentos. Para as edificações maiores aí é muito mais complexo, né? Mas também é um ramo desta área que te dá muito mais retorno, né? Então, para as menores, basicamente você instala extintores e sinalização. Para as edificações maiores, você tem que instalar hidrante, sistema de alarme de incêndio, iluminação e conforme o risco, você tem que fazer a instalação de mais equipamentos. Então, tá aí também uma outra fonte de renda, né? Que é a instalação dos equipamentos. A aprovação do projeto técnico, você aprova uma vez e depois você continua solicitando a vistoria por quanto tempo aquela empresa estiver funcionando. É o que eu chamo de recorrência nesse mundo dos projetos de bombeiro. Diferente dos outros ramos da engenharia, os projetos de bombeiro eles te trazem uma recorrência, ou seja, vamos supor um projeto técnico. Você começa aprovando o projeto, depois que você aprova o projeto, é feita a instalação dos equipamentos, que pode ser feito por você ou por outro, e depois você solicita a vistoria para conseguir o AVCB, né? Depois que você tem o
o AVCB, ele tem uma validade. E aqui está uma grande sacada que eu chamo de recorrência. A cada 3 anos, em regra, você tem que solicitar a vistoria de novo. Então você solicita a vistoria quantas vezes forem necessários aí durante a existência. Então, uma empresa, você presta serviço para ela várias vezes. Você presta serviço quando você faz o projeto, depois quando você solicita a vistoria e depois quando essa empresa passa por renovação. Quando a empresa muda o seu layout, quando a empresa faz uma modificação, quando a empresa constrói uma nova área, também ela tem que estar regularizando essa área junto ao Corpo de Bombeiro. E isso é muito importante. Por quê? Você vai regularizar esta área e vai te gerar um novo serviço. Ou seja, a empresa tinha 2.000 metros quadrados, ela fez uma ampliação de 1.000 metros. Você tem que regularizar esta ampliação, ou substituindo o projeto, ou através de um FAT, que é o Formulário de Atendimento Técnico. Você regulariza e aí você tem que pedir uma nova vistoria. Veja que num período de 3 anos, você faz o projeto, solicita a vistoria, você tem um AVCB. Esse AVCB tem validade. Se no meio do caminho, e o que é muito comum, se a empresa fizer uma ampliação, você vai ter que regularizar o projeto de novo e pedir vistoria. Note que num período curto, a empresa pode precisar praticamente anualmente do seu serviço. Ela vai consultar você e se você prestou um bom serviço, com certeza você vai participar de todos esses passos, né? Para as empresas menores, você simplesmente pede a vistoria. Então, esse AVCB tem validade por 3 anos. As empresas menores, lógico, são muito mais empresas do que as maiores, né? Mas você tem um valor mais baixo agregado. Já para as empresas maiores, você presta muito mais serviços ao longo do tempo, tá? Então, o que eu estava basicamente falando, como identificar quais são os nossos clientes, né? E antes de identificar os nossos clientes, eu estou falando de quais serviços você presta para esses clientes. Então, eu separei aqui, ó, você pode solicitar vistoria, você pode renovar essa vistoria a cada período de tempo, você confecciona os projetos técnicos para a primeira vistoria e depois você vai atualizando esses projetos conforme as mudanças, isso através de FAT ou mesmo substituindo o projeto. Existe o serviço para as empresas maiores de inspeção mensal. Alguns engenheiros prestam esse serviço de inspeção mensal. Ou seja, mensalmente, você faz um contrato com a empresa no qual mensalmente você vai lá e testa todos os equipamentos. Pois de nada adianta você fazer a instalação dos equipamentos, ter lá 500, 700 mil instalado, se eles não estiverem funcionando. Então, existe esse serviço e a norma determina que tenha inspeções mensais. E muitos engenheiros e muitas empresas prestam esse serviço de inspeção mensal. Tem o serviço também de instalação dos equipamentos, venda e instalação de equipamentos e a manutenção. Uma bomba de incêndio para de funcionar, você também pode prestar serviço dentro dessa área. Então, fora isso, tem treinamento de brigada de incêndio, né? São muitos serviços atrelados à regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Não é simplesmente você pedir o AVCB ou você fazer um projeto. Depois disso, a empresa precisa constantemente do seu trabalho, gerando uma renda recorrente. E isso é o que vai trazer ganho ao longo do tempo. Você acumular uma carteira de clientes e com essa carteira de clientes você ter renda recorrente e segura ao longo do tempo. É isso que tem acontecido com inúmeras pessoas que já estão faturando aí mais do que 15 mil reais por mês com os projetos de bombeiro, né? Depois de você saber quais serviços você pode prestar, né? A ideia seria falar quais as empresas que vão precisar do seu serviço, né? E quais empresas precisam do serviço, tá? Eu separei aqui alguns tipos de empresa, né? Os comércios, indústrias, igrejas, escolas, os hotéis, bancos, escritórios, correios, lotéricas, academias, padarias, restaurantes, bares, os clubes, salões de festa, asilos, hospitais, pet shops, todos os tipos de indústria, seja uma metalúrgica, uma indústria de alimentos, então todos os tipos de indústrias. Além disso, ainda tem os prédios públicos, né? Os prédios da prefeitura, museus, as escolas públicas, né? Tudo isso feito através de licitação. E tem muitas pessoas que se especializam em licitação para projetos de bombeiro. Praticamente todo dia tem alguém prestando serviço para os órgãos públicos. Então imagina, 5 mil cidades no Brasil. Cada cidade com algumas, dependendo do tamanho da cidade,
algumas dezenas, dependendo do tamanho da cidade, algumas centenas de prédios públicos que precisam passar por constante regularização. Então, realmente é um serviço muito grande. A gente tem muito serviço dentro dos projetos de bombeiro. E aí, para vocês terem uma ideia, tá? O Brasil, ele tem quase 22 milhões de empresas, tá? É claro que nem todas essas empresas têm um local físico, né? A gente tem uma grande parte que não. Mas mais do que 10 milhões de empresas têm locais físicos que, obrigatoriamente, têm que estar regularizados junto ao Corpo de Bombeiro. Obrigatoriamente, esses ambientes devem estar regularizados junto ao Corpo de Bombeiros. Existe lei que obriga as pessoas a regularizarem os seus estabelecimentos comerciais, tá? Então, o que essa lei fala? Ela fala que todos os locais, todos os prédios devem estar regularizados junto ao Corpo de Bombeiro, todos, com exceção as residências unifamiliares, ou seja, apenas as casas não devem estar regularizadas junto ao Corpo de Bombeiro. Os prédios residenciais, as torres residenciais, obrigatoriamente por não serem unifamiliares, elas devem estar regularizadas junto ao Corpo de Bombeiro. Então, é um tipo de serviço que não tem fim, gente. É um tipo de serviço que está só começando. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos corpos de bombeiro, eles têm uma legislação baseada na legislação do Estado de São Paulo, tá? E o Estado de São Paulo faz pouco tempo que passou a ter o poder de polícia, e isso foi replicado em todos os estados. Aqui em São Paulo, o Corpo de Bombeiro já está exercendo esse poder de polícia. E como funciona? Primeiro o bombeiro notifica as edificações, depois faz uma segunda notificação seguida de multa, depois vem uma outra multa e isso pode ir até o fechamento do estabelecimento. O fechamento, a interdição do estabelecimento junto com a prefeitura. Então, além do Corpo de Bombeiro, nós temos também as prefeituras que têm convênios junto ao Corpo de Bombeiros e exigem que todas as construções estejam regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros. E isso passa pelo projeto, como a gente viu lá atrás, né? Pelo projeto no Corpo de Bombeiros e depois a instalação dos sistemas. Eu estou falando tudo isso, pessoal, para a gente conseguir identificar quais são os nossos clientes, né? E como a gente viu, todos os estabelecimentos comerciais, desde uma pequena loja de roupa, uma pequena padaria, uma pequena farmácia, devem estar regularizadas no bombeiro. Mas também todos os prédios públicos. E aí nós temos prefeituras, escolas, igrejas, todos os locais que abrigam comércios. Então, é uma gama, é uma infinidade muito grande de comércios. Parte desde um pet shop até uma pizzaria. Todos esses locais devem estar regularizados junto ao Corpo de Bombeiros. E nós temos dois tipos de regularização. Nós temos os projetos técnicos simplificados e nós temos os projetos técnicos. Os simplificados, como eu disse lá no começo, são para os locais menores e que não têm um risco alto. Por exemplo, a farmácia. Basicamente, você tem que ter um conhecimento mínimo para conseguir proteger aquele local e depois você vai solicitar a vistoria através de preenchimentos de formulário e de uma ART ou uma RRT, um documento de responsabilidade técnica, seja do engenheiro ou seja do arquiteto. Com isso, você consegue pegar os seus primeiros clientes e começar a faturar muito rápido nesse mundo de projetos de bombeiro, né? E aí, o assunto foi clientes, né? Porque muitos dos engenheiros e arquitetos, né? Eles têm dificuldade em começar a captar clientes, né? Mas imagina que todos os locais que você vai para fazer compra, que você vai para se divertir, eles precisam desse documento. E aí você tem que começar a buscar estas pessoas justamente para começar a fazer uma lista dos locais que estão com AVCB para vencer, dos locais que estão sem o AVCB e começar a oferecer o seu serviço, né? E você tem que conhecer a fundo a legislação para começar a prestar o serviço de bombeiro? Na verdade, não. Na verdade, o trabalho de projeto de proteção e combate a incêndio, ele se inicia de uma forma... Você tem que ter conhecimento apenas dos sistemas que eu chamo de sistemas simples, dos sistemas básicos. Você tem que conhecer um pouco de extintores, um pouco de sinalização de emergência, que são aquelas plaquinhas, saídas de emergência e, para alguns casos, a iluminação de emergência.
Então, com um conhecimento pequeno, muito básico, você já começa a prestar os serviços. É claro que você pode chegar num comércio e se deparar, por exemplo, com uma central de GLP. E aí, quando você se depara com esse serviço, aí sim você vai pontualmente e estuda aquele ponto para prestar aquele serviço. Mas de uma maneira geral, para você começar com os projetos técnicos simplificados, você não precisa de um conhecimento muito profundo. Você já pode começar a prestar esse serviço amanhã. Já pode ir atrás dos seus primeiros clientes, já pode se cadastrar no bombeiro e já pode começar a faturar com os projetos de bombeiro. Tá? E o faturamento dos projetos de bombeiro, um projeto técnico simplificado, dependendo da região, tá aqui sendo muito transparente com vocês, é lógico que tem pessoas que jogam um preço muito baixo, mas ele vai ali em torno de R$1.000 até R$2.000, R$2.500, dependendo do projeto técnico simplificado. Então, se você vender talvez aí um projeto por semana, colocar um valor médio de R$1.200, você começa instantaneamente a ter um faturamento de R$5.000. É lógico que para isso você precisa ir atrás de algumas parcerias, você precisa começar a divulgar que você trabalha com projetos de bombeiro, você precisa começar a ir nos comércios, realmente começar a buscar todo esse trabalho, começar a pesquisar em licitação. Tem aí alguns sites especializados em licitação. Eu mesmo eu presto alguns serviços para algumas pessoas que pegam licitação e me passam algumas dezenas para um cliente, para um único cliente. Esse ano eu fiz mais de 30 projetos de postos de saúde numa grande cidade aqui no estado de São Paulo. Não fui eu que peguei a licitação. Essa pessoa está especializada em licitação e me passou para fazer os projetos de bombeiro. Tá? A pessoa pegou vários projetos, entre eles os projetos de bombeiro. Então, é muito trabalho e pouca gente realmente competente trabalhando nessa área de projetos de bombeiro, tá? E de repente você está aí trabalhando dentro de uma empresa, prestando o serviço para uma empresa, né? E por que não começar a trabalhar com os projetos de bombeiro? De repente você trabalha tanto aí no seu serviço, você faz tanto e com certeza você não é bem remunerado pelo serviço que presta. Isso eu fiz algumas pesquisas aí e o salário dos engenheiros, os salários dos arquitetos, ele está preso numa faixa muito achatada, né? Então você tem que começar a buscar forma de sair desse mundo. E aí os projetos de bombeiro te proporcionam começar a colocar o pé no projeto de bombeiro, mesmo ainda estando no seu serviço de CLT. Se você já presta o serviço de forma autônoma, você pode englobar os projetos de bombeiro dentro dos serviços que você já presta. Se alguém aqui, porventura, já deixou de pegar projetos de bombeiro por não ter conhecimento, se quiser comenta aqui pra gente, vai ser um prazer estar olhando. Mas muitos colegas, às vezes chega a oportunidade de fazer um projeto de bombeiro, por quê? Porque ele às vezes já faz um projeto arquitetônico, né? Já faz aquele projeto arquitetônico e na hora de fazer o projeto de bombeiro acaba indicando uma outra pessoa, deixa de fazer por receio. Aquele local, aquele prédio depois de construído, ele vai precisar estar regularizado junto ao Corpo de Bombeiro. E por que não prestar esse serviço? E por que não também faturar com os projetos de bombeiro? Eu já trabalhando há muitos anos com projetos de bombeiro, ele é uma excepcional fonte de renda. Para dizer a verdade, eu só faço projetos de bombeiro na área da engenharia e da arquitetura. Eu não busco outras áreas dentro da engenharia e da arquitetura, porque eu já não dou conta e eu sou muito bem pago para trabalhar com projetos de bombeiro. Então, para vocês terem uma ideia, então você tem os projetos técnicos simplificados que a gente falou que dá para faturar aí entre R$1.000 e R$2.500, dependendo da complexidade, dependendo das vezes que você vai ter que ir ao local, o que você vai ter que orientar a pessoa, você consegue isso. Agora, um projeto técnico, tá? Imagina comigo, um projeto técnico de uma indústria, tá? E você tem indústrias aí de 1.500, 2.000 metros, 3.000 metros, 10.000 metros quadrados, empresas que têm grandes desafios para se regularizar junto ao Corpo de Bombeiro, como, por exemplo, líquido inflamável, empresas que têm grandes áreas, têm problema de caminhamento. Vocês acreditam que a gente consegue vender um projeto de bombeiro por R$5.000, por R$7.000, por 10, por R$20.000? E acredite, tá? Existem projetos de bombeiro que valem algumas vezes esse valor que eu falei. E como eu entro nesta área de projeto de bombeiro, tá? Eu entro nesta área de projeto de bombeiro justamente
pelos projetos técnicos simplificados. E aí eu vou acumulando o meu conhecimento. Eu vou cada vez aprendendo mais sobre projetos de bombeiro. De repente eu sei tudo sobre extintores e saídas de emergência, que são os elementos básicos, né, as medidas básicas de proteção de um projeto de proteção e combate a incêndio. Tá? Então eu começo por essas medidas básicas e vou cada vez buscando entender mais sobre projetos de bombeiro. E de repente eu sou obrigado a me deparar com um sistema de hidrantes, aquela empresa está precisando. Claro, eu vou buscar, lógico, um apoio, alguém que entenda mais, vou estudar sobre o assunto e vou começar a entender de hidrantes. E de repente eu pego um projeto que me paga 3 meses talvez aí do seu salário, que te pague 15, 20 mil reais num projeto de bombeiro. E acredite, existem muitos projetos que você consegue ser muito bem remunerado por eles, tá? Um projeto de bombeiro que talvez te pague 30, 40 mil reais. Tudo isso vem através da experiência, do acúmulo de clientes, do acúmulo de experiência, de entender um pouco mais da legislação e principalmente de você acumulando clientes. Tudo tem o primeiro passo, né? Tudo começa de uma forma mais simples, né? Olha aqui, o Wellington falou para nós, né? Um dos projetos mais simples de fazer, na minha opinião, são os edifícios de múltiplos pavimentos, que pagam muito bem, entre 5 e 14 mil. Esse tipo de projeto, Wellington, é uma covardia fazer um projeto, por exemplo, de um prédio residencial. Por quê? Você tem, de repente, 15, 20 andares, mas todos os andares são iguais. Como você protege esse andar? Colocando um ponto de hidrante, colocando um ponto de iluminação de emergência e 2 extintores. E aí você tem a parte de subsolo, que vai ter alguns hidrantes a mais ali. Normalmente a caixa d'água sempre fica em cima. Eu tenho um modelo padrão que eu uso de isométrica, eu só mudo pouca coisa. É um projeto sem brincadeira, né? Se o desenho vier bem feito, Eliton, é um tipo de projeto que eu demoro. Em 1h30 eu faço um projeto desse e é esse valor que você faturou, que você falou aí de faturamento. De 5 a 10, 15 mil reais, tranquilamente você consegue pegar um projeto desse. Você tem que entender um pouco de escada de emergência, você tem alguns tipos de escada, mas sim, os projetos de bombeiro, eles são uma fonte de renda recorrente e inesgotável. Tem muito, como eu falei, nós temos mais de 10 milhões tranquilamente de empresas. Nós temos alguns milhares de prédios residenciais que precisam de vistoria, né? Fora o projeto, a gente pede vistoria. A indústria, quando muda o tipo de... se ela ampliou, se ela mudou o seu layout, ela precisa se regularizar de novo. É um serviço constante, de renda recorrente. Imagina, eu estava comentando num vídeo que eu fiz, que eu atendo uma rede de supermercados. Um cliente, tá? Um cliente, uma rede de supermercados, que como eu peguei esse cliente através da internet, através de anúncio no Google. Eu peguei esse um cliente e esse cliente tem mais de 40 lojas. Então, mensalmente eu tenho que pedir vistoria. Mensalmente eu regularizo através de FAT lojas que ampliaram, que mudaram o seu layout. Somente um cliente, ele me dá uma renda assim, superior talvez ao salário médio aí da engenharia e da arquitetura, né? E o que a gente fica esperando para buscar essa nova vida, né? Ontem mesmo eu publiquei um stories, né? Que o que é mais importante para você, né? E a nossa família, o meu combustível é a minha família, né? Para alguns talvez ainda não sejam casados, não tenham filhos, né? Mas um dia talvez aí o tenham, né? E não há combustível mais importante do que a nossa família para fazer com que nós saiamos do nosso lugar e busquemos novos desafios, né? E os projetos de bombeiro, eles se encaixam nisso perfeitamente, tá? Então, eu não canso de falar o quanto os projetos de bombeiro ajudam a mudar vidas, né? Eu tenho vários alunos que começaram com os projetos técnicos simplificados, logo eu vou estar talvez entrevistando algum deles aí, e que saíram dos projetos técnicos simplificados e hoje já estão fazendo os projetos técnicos e já faturam mais de 15 mil reais por mês com estes projetos, tá? Mas tudo começa de um conhecimento básico, tá? Sabendo que você tem que colocar pelo menos 2 extintores em uma edificação.
que esses extintores têm uma área de cobertura, que a gente tem que cadastrar aquilo no bombeiro. E todo esse conhecimento você vai acumulando e vai acumulando experiências e vai acumulando clientes, e esses clientes precisam do seu serviço de forma recorrente. E tudo isso vai te ajudar a faturar pelo menos 15 mil reais por mês, tá? Isso é só o começo, porque é pelo menos 15 mil reais por mês. E talvez isso mude a sua história de vida. Talvez isso te traga experiências que você nunca sonhou em viver, tá? Então, assim, eu me entusiasmo muito quando falo desse assunto, né? Porque os projetos de bombeiro mudaram a minha vida e de várias pessoas ao meu redor, de vários colegas que, de tanto eu insistir, começaram a trabalhar com projetos de bombeiro, começaram a viver esse mundo de projetos de bombeiro, e isso, gente, não tem preço. O que o projeto de bombeiro, ele é uma ferramenta que transforma vidas, é uma ferramenta que te coloca em níveis muito maiores, níveis que talvez você nunca sonhou, tá? Eu não canso de falar, né? Eu tenho um colega, o nome dele é Fred. Eu sempre cito o Fred, porque eu conheci o Fred há muitos anos atrás. Ele era funcionário público, trabalhava dentro de uma prefeitura, tinha um bom salário. E de repente ele se viu sem esse emprego, porque ele era funcionário, não era de carreira, era daqueles funcionários de cargo de confiança. De repente, uma mudança, ele perdeu o emprego. E eu falei, Fred, cara, começa a trabalhar com os projetos de bombeiro, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. E hoje, o Fred, ele se especializou, ele mora na cidade de Americana, aqui no estado de São Paulo, que tem uma festa de rodeio muito famosa, né? Ele se especializou nos projetos temporários. Ele faz todos os outros projetos, mas só os projetos temporários que acontecem no recinto dessa festa de peão de Americana, tá? Porque lá não tem só a festa do peão, todo mês tem festa. Só esses projetos já pagam o padrão de vida desse meu colega. E ele montou, com o dinheiro ganho na engenharia, ele montou outro negócio. Ele montou academias de musculação. Com essas academias, só as academias já também pagam o padrão de vida dele. E ele está montando uma academia, ele monta outra academia no outro ano, e essas duas faz com que ele consiga montar outra. E tudo isso está mudando o patamar de vida dele. Tem outros colegas que simplesmente começaram, se formaram engenheiro, ficaram perdidos e depois de um tempo começaram a trabalhar com os projetos técnicos simplificados. E através dos projetos técnicos simplificados, que foi o portão de entrada para o mundo dos projetos de bombeiro, hoje ele faz os simplificados, que só com simplificados ele já ganha praticamente 15 mil reais por mês, mas além disso ele agregou outros projetos, ele agregou os projetos maiores. Então de vez em quando ele pega um projeto de 4 mil, de 5, de 8, de 10 mil, então também mudou o padrão de vida dele, mudou o relacionamento. Ele detestava trabalhar numa construtora, passar o dia inteiro visitando obra, né? Então, mas por quê? Simplesmente ele não saiu do emprego no começo, começou a trabalhar com os projetos de bombeiro. Depois que ele sentiu segurança, que em poucas horas de trabalho ele já ganhava mais do que o salário dele do mês, ele pegou e simplesmente saiu de forma segura do emprego que ele já tinha e simplesmente está trabalhando somente com projetos de bombeiro. Então, essas histórias me animam bastante, né? Bom, e uma vez você identificando os seus clientes, né? Que forma que você vai captar esses clientes? Não é o tema principal, né? Mas a gente já viu, desde lá do começo, que todas as edificações são potenciais clientes. E por força de lei, eles são obrigados a estarem regularizados junto ao bombeiro, né? Por força de lei, eles têm que estar regularizados junto ao corpo de bombeiro. Mas depois de identificado que todo o comércio, toda a padaria, toda a farmácia, toda a escola, toda a indústria tem que estar regularizada, como que eu começo a captar os clientes, né? Isso é muito importante também. Você começa a captar os clientes, e eu vou dar aqui algumas dicas rápidas, né? A primeira forma é o contato direto, é sola do sapato. Com certeza você já conhece inúmeras pessoas, você frequenta comércios, você frequenta clubes, você conhece donos de estabelecimentos, você conhece engenheiros, conhece arquitetos. Comece a falar para todo mundo, prepare um cartão, comece a distribuir esse cartão, fale que você trabalha com projetos de bombeiro, né? E ao distribuir esses cartões, ao conversar, já comece a pegar, fazer uma planilha e anotar quando vence o AVCB daquela empresa. E um mês antes de vencer, você vai lá de novo, oferece o seu serviço. Depois, se você começar a visitar 4, 5 locais por dia, tá? Imagina num mês você vai ter visitado 100 locais
Você acha que se você visitar 100 lugares, você não vai pegar nenhum cliente? É claro que a gente tem que quebrar essa barreira que está na nossa cabeça, né? Puxa, mas eu vou lá, e será? E se o cliente me perguntar? Cara, se você não entrar no campo de batalha, se você não entrar no jogo, você simplesmente vai continuar da mesma forma que você está. Então, essa é uma das formas, tá? Outra forma são as redes sociais, né? Deixe claro no seu Insta, no status do seu WhatsApp, que você trabalha com projetos de bombeiro, tá? Talvez, né, mudar e deixar a sua rede social com uma cara mais profissional e colocar lá, olha, sou engenheiro e faço regularizações em projetos de bombeiro. Um colega seu que olhar ali, de repente ele vai falar, puxa, eu estou precisando, eu sei quem precisa, vai acabar te indicando para alguém, vai precisar do seu serviço, né? Com isso, olha só, acho que deve ser Celcelino, né? Essa planilha, onde consigo dos vencimentos? Tem alguém que você indica que faz? Os vencimentos dos AVCBs, tá, Celcelino? Esses vencimentos, tinha um tempo atrás que aqui no estado de São Paulo você conseguia consultar. Se eu não me engano, no estado de Minas consegue, tá? Mas assim, ó, eu conheço muita gente que trabalha com projetos de bombeiro, que trabalha com regularizações, tá? As empresas que vendem extintores, elas conseguem a sua lista, e aquilo lá tem um preço inestimável, elas conseguem a sua lista visitando cada cliente. Elas fazem um serviço de recarga, que eu sugiro, que muitas vezes tem muita gente que pega extintor num lugar e entrega no outro, faz esse serviço. Quando ele vai entregar esse extintor, né, quando ele vê que o extintor está vencido, ele vende o extintor, ele simplesmente pega a data de vencimento do AVCB e vai planilhando tudo isso, tá? Então, assim, é um serviço de formiguinha, mas você concorda comigo que você visitar 4 estabelecimentos, pegar 4 ou 5 estabelecimentos por mês, depois, por dia, né? Depois de um mês você vai ter 100, depois de 6 meses você vai ter uma lista com 600, depois de um ano você vai ter mais de 1000 estabelecimentos catalogados, sabendo quando vai vencer o AVCB, sabendo quando vai vencer o extintor, e talvez daí surja um negócio, né? Então a gente tem que se mexer. A gente não pode ficar fazendo a mesma coisa, ficar esperando ter um retorno diferente se você faz a mesma coisa. E isso, gente, depende de vocês tomarem a decisão de mudar a vida de vocês. Depende de vocês realmente quererem fazer uma mudança, tá? Eu não me conformo, tá? E eu espero que vocês também não se conformem, tá? Porque eu já tive aí no local de vocês, tá? Eu já tive numa situação de estar ganhando um salário que não era o salário digno, e simplesmente eu não me... Assim, eu tenho colegas que estão ainda na mesma situação que eu já estive, tá? Mas a gente querer mudar é o mais importante. A gente buscar formas, e eu falo de projetos de bombeiro porque eu vejo como a maior oportunidade, mas que seja em outra área. Não fique fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes. Enfim, os projetos de bombeiro, eles são a maior oportunidade. E eu estava falando, né, aqui para não me perder, ainda bem que eu deixo anotado, né, de como você vender o seu serviço, né. Outra forma é você buscar parceiros, né. Escritórios de engenharia, muitas vezes eles se especializam em apenas uma área e não fazem a regularização de bombeiro. Muitos escritórios me buscam para regularizar alguns tipos de projetos que eles estão fazendo. Tem projetos enormes, mas tem projetos menores, tá? Então, como o colega falou, um prédio residencial, acho que o Wellington, se eu não me engano, ele falou que o projeto residencial que ele mais gosta de fazer, que ele consegue faturar entre 5 mil e 14 mil reais com um projeto. E você concorda comigo? Tem algumas empresas, tem alguns escritórios de engenharia que são especializados em fazer projetos residenciais, mas não mexem com a parte de projetos de bombeiro. Um escritório de engenharia faz vários projetos e demanda de serviço de projeto de bombeiro. Basta você encaixar uma ou duas parcerias e você vai decolar, né? Mas antes das parcerias, busque os comércios locais, comece atrás, né? O Sandro está falando aqui, ó. Minha média mês com instalação eletrônica é 5 mil. Quero ver os projetos fazer de 15 a 20 mil por mês. Ô Sandro, talvez você acha que você tem um bom salário, eu concordo, né? Assim, mas não leve a mal, tá? Mas assim, ó,
em uma semana eu já tirei esses 20 mil aí. Talvez soe mal, mas eu tô falando isso para incentivar, tá? Parabéns pelo seu salário aí, cara, mas a gente tem colegas que ganham muito menos e nós temos pessoas que estão buscando um padrão maior, tá? Os 15 mil reais por mês, o que eu falo, é lógico que ele não vai vir na primeira semana, talvez ele não venha de forma tão rápida, tá? Mas acredite, cara, existem projetos de bombeiro. Existe um projeto de bombeiro que dá uma renda para o ano inteiro maior do que esses seus 20 mil por mês. Um projeto, tá? E existem esses projetos, tá? Então, não subestimem, tá, gente? Não subestimem. A gente tem muita gente que às vezes tenta puxar para baixo, né? Que não quer que você mude de patamar, tá? Mas não subestimem os projetos de bombeiro. Ele é um grande caminho. É lógico que no começo você não vai pegar um projeto de 200 mil, não vai pegar um projeto de 50 mil, e se pegar, você vai precisar de uma parceria para estar resolvendo aquele projeto. Mas se você, dependendo de onde você mora, toda cidade tem uma grande indústria, toda cidade tem várias indústrias, vários comércios, e todos esses locais precisam ser regularizados, precisam de AVCB, todos esses locais precisam de se regularizarem junto ao Corpo de Bombeiro. E sabe quem está fazendo o trabalho hoje? Tá? E nada contra, né? Mas eu estou falando que tem o espaço para quem é engenheiro, para quem é arquiteto, é a pessoa que vai lá retirar o extintor. Ele vai lá retirar o extintor, ele pega aquele extintor, e aí sabe o que ele faz? Quando vai vencer o AVCB, ele regulariza aquele AVCB, mas ele não é engenheiro. E aí ele contrata um engenheiro que assina 20, 30 ARTs por mês, tá? 30 ARTs por mês por um valor de 100, 200 reais por RT, né? Ele vende o serviço a R$1.000 e paga R$100, R$200 para o arquiteto, para o engenheiro. E por que não ser você que presta esse serviço, né? Acho que é Celcilino, se não for essa pronúncia, você desculpa, tá? Eu já tenho uma média de 60 clientes para renovação. E isso é um trabalho de anos. É isso aí, Celcilino. Com certeza você é um cara... assim, ó, eu trabalho também há muitos anos, tá? E assim, eu me especializei nos projetos. Você está falando de renovação. E junto com a renovação, os projetos, talvez você não seja especializado ainda em projetos, né? Porque quando você começa também a fazer projetos, esses projetos começam os clientes dos projetos vão te indicando. Eles vão indicando você para para outro, e forma uma grande rede, tá? 60 clientes para renovar. Eu tenho já regularizados, talvez aí umas, 1.000 clientes, né? Mas chega uma hora que pega uma velocidade tão grande, que é maravilhoso, né? E aí, assim, ó, o que eu adoro, você está falando da renovação, né? O que eu adoro nos projetos de bombeiro, por exemplo, eu tenho uma cerâmica que eu atendo no interior do estado, e essa cerâmica, ela é uma cerâmica muito pequena, tá? Era uma cerâmica muito pequena. Ela tinha lá, nem tão pequena, né? Mas o primeiro projeto que fez fui eu que ajudei a fazer, tá? E esse projeto, ele começou com 20 mil metros quadrados, tá? Essa área hoje, eu estou fazendo uma regularização para ele agora, tá? Estou aumentando uma central de LP que ele está colocando agora. Essa cerâmica já passou de 100 mil metros quadrados, e todas as ampliações eu fui prestando serviço ao longo do tempo, tá? No período, por exemplo, de 1 ano e meio para cá, eu fiz 3 regularizações de ampliação, mudança de área, agora uma central de LP. Não para de prestar serviço. Daqui a pouco tem que pedir vistoria de novo e a coisa vai aumentando. Deixa eu ver aqui, ó. O Celcilino, ele é arquiteto, tá? E trabalha também com os projetos com hidrantes. Depois, se você puder falar, Celcilino, é muito legal trabalhar com projeto, porque eu gosto muito mais do projeto do que a instalação. Porque o projeto, você vende para a pessoa um serviço, né? Eu costumo falar que eu vendo uma ideia, né? Hoje eu não entrego nenhum papel mais para o cliente, é tudo digital. Ele me entrega uma planta e eu entrego aquela planta com os equipamentos. E em cima disso, a gente começa, né, o custo é muito baixo, né? O custo é muito baixo. No máximo, depois de um tempo, você vai precisar de um desenhista ou 2 desenhistas trabalhando para você, e você não entrega, você não tem que comprar uma matéria-prima para entregar. Quando eu falo que você vende um projeto a 20 mil reais, o custo desse projeto é a nota fiscal, é um imposto, né? E lógico, o seu trabalho intelectual, o tempo que você perdeu, mas você não precisa comprar uma matéria-prima para prestar esse serviço. Deixa eu ver aqui, ó.
O Augusto está falando, vamos ver o que ele fala aqui para nós. Ó. Fim de ano e início de ano caiu muito a demanda na minha pequena cidade. O que fazer para alavancar os projetos? O fim de ano realmente todo mundo desacelera, né? Agora sim, para mim, os meses de janeiro e fevereiro eles são bons. Normalmente novembro e dezembro dá aquela queda e depois ele aumenta. E aí, Augusto, o que acontece? Para você aumentar a sua demanda, você tem que, assim, se você tem uma cidade pequena, eu sugiro que você, assim, anuncie no Google e anuncie nas cidades ao seu entorno, tá? É uma grande sacada o anúncio do Google e começa a sair um pouquinho daí. Começa a pegar os serviços nas cidades vizinhas. Eu sei que isso vai demandar um pouco de esforço, até custo, né? Mas o retorno é muito bom. Para vocês terem uma ideia, eu presto serviço basicamente no estado inteiro, tá? É lógico que eu não pego PTS, projetos pequenos, fora aqui da minha área de atuação, tá? Não presto. Mas um projeto grande, eu viajo, eu atravesso o estado, tá? Se for um projeto realmente grande para resolver o problema, eu vou atrás. E essa experiência, os anos vão levar a você, de você pegar projetos maiores, você pegar grandes projetos e uma empresa, para vocês terem ideia, uma empresa que eu prestei serviço há 3 anos, ela tinha lá vários profissionais que estavam trabalhando naquele local, construindo a empresa. Eu aprovei um projeto. Eles já tinham um projeto, eu fiz um projeto que eu barateei muito o custo, né? Aqueles profissionais que trabalham naquela empresa, que trabalhavam, eles foram dispensados quando terminou a construção. Talvez ali uns 8 ou 10 engenheiros. Daquele grupo de engenheiros, eu já peguei mais 3 ou 4 serviços. Um serviço vai puxando o outro. Então, isso é muito legal. O M. Cássio Ferreira está falando, na elaboração, qual o programa ideal? AutoCAD ou Revit ou outros programas? O Cássio é colega meu aí, trabalhou no Corpo de Bombeiros, né? É assim, ó. Tem gente que gosta muito do Revit, né? Mas eu, assim, sou apaixonado pelo AutoCAD. Por quê? A gente recebe os projetos do cliente em AutoCAD, tá? Os projetos pequenos não precisa você fazer projeto. Um projeto que é maior, de 8, 10 mil metros quadrados, se você já seguir alguns modelos, como a gente tem modelos dentro do nosso curso, basicamente você copiar e colar. É muito rápido, né? E aí, para que eu vou pegar aquele... O bombeiro, ele pede o projeto com base no AutoCAD, né? Ele pede em DWF, ou em alguns estados pede PDF, né? Para que eu vou transformar aquele projeto em jogar para o Revit para depois jogar de volta para apresentar um corte mais bonito? Então, não. Eu faço a coisa mais rápida possível, tá? Então eu trabalho tudo com DWG, tá? Tudo com o AutoCAD. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, acho que não. Então, pessoal, né, a grande sacada de trabalhar com projetos de bombeiro, tá? É começar. A grande sacada dos projetos de bombeiro é sair de onde você está e buscar os seus primeiros clientes, tá? A grande sacada é buscar alguém que realmente entenda de projetos de bombeiro, né? Hoje, assim, ó, talvez algumas pessoas que já trabalhem aqui começaram trabalhando com extintores, né? Eu vi que tem um colega que é arquiteto e que trabalha com renovação. Talvez ele também entregue o extintor e pegue a renovação, e pegue os projetos, faça os projetos de hidrante. É uma super sacada. Porque hoje, nada contra e tudo a favor de quem está se mexendo e quem está ganhando dinheiro. Mas o cara, ele se forma bombeiro civil, ele começa a vender extintores, ele começa a pegar todos aqueles clientes para ele e ele contrata o arquiteto, o engenheiro para assinar para ele, para trabalhar ganhando R$2.000 por mês, assinando projetos, assinando projeto técnico simplificado e vendendo o RT. E ele fica com todo o lucro, ele paga R$2.000 para a pessoa e ganha os 20 mil, e ganha os 30 mil por mês, vendendo extintorzinho, captando aqueles extintores, fazendo uma lista de clientes, indo atrás em campo. O que eu estou sugerindo para vocês é que vocês, ao invés só de assinarem uma RT, entrar em campo atrás dos clientes. Você tem total capacidade de ter uma carteira de clientes e prestar um bom serviço e, a partir disso, crescendo cada vez mais na profissão. E, mais uma vez, eu vou falar para vocês, os projetos de bombeiro mudam vidas, gente. Tenho vários colegas que entraram nesse mundo de projetos de bombeiro e mudaram a sua vida, tá? Hoje, basta você querer sair em campo e buscar e melhorar, tá? Pense que no começo, se você pegar 2 projetos simplificados por mês, você vai estar aumentando sua renda em R$2.000, R$2.500. E só que esses clientes, eles vão se acumulando.
De repente você vai pegar um projeto no meio dessa busca, um projeto um pouco maior e vai ganhar um prêmio lá de 5, 8 mil reais num projeto. Busque parcerias, busque aprender mais sobre os projetos de bombeiro. Ó, o Júlio Matheus está falando, né? Em quanto tempo você acha que consigo fazer o meu primeiro serviço? Me formei em engenharia mecânica essa semana. Parabéns, Júlio. Cara, se você já está pensando em correr atrás, é assim. Eu tenho vários alunos que conseguiram num período muito rápido pegar o seu primeiro cliente, tá? Depende de onde você mora, depende da sua região, depende da forma que você está fazendo, né? Houve uma época que eu anunciava no Google para fazer projeto técnico simplificado, que eu tinha um pensamento, pô, o projeto técnico simplificado já paga o meu padrão de vida e quando vier os projetos maiores é dinheiro para fazer outras coisas, né? Se você for atrás dos projetos técnicos simplificados, depende, faz um anúncio no Google Meu Negócio. Quem for aí da sua região já vai te procurar, se você não tem dinheiro para investir no começo. Mas monte uma página legal, anuncie de repente no Google, saia atrás dos primeiros clientes. É assim, ó, se você depende do quanto você correr atrás, Júlio. Se você não está trabalhando em uma outra coisa e passar o dia inteiro buscando clientes, certamente depois aí de, pelo menos, pode aparecer o primeiro cliente na primeira semana. Mas o mais importante, você viu o colega falando que já tem 60 clientes recorrentes de renovação. E ele já está há alguns anos no negócio. Com certeza, fora os clientes recorrentes, aparecem os projetos. Mas eu acredito que em 30 dias você já terá o seu primeiro cliente. É lógico que trace um plano, fala, poxa, eu vou visitar. Se você está desempregado, está parado, fala, eu vou visitar 10 locais por dia e vou conversar com o proprietário, vou pegar o AVCB e vou explicar para ele. E não tenha medo, tá? Você vai pegando o jeito. Estude as medidas de proteção básica e comece atrás, tá? Projeto de bombeiro vai te dar o retorno mais rápido de todos, tá? Você vai plantando a sua semente, vai plantando a semente. Eu costumo comparar projetos de bombeiro com uma plantação, né? Os projetos técnicos simplificados, ele é como se fosse o capim. Ele volta muito rápido, você joga aquilo ali, é uma praga. Tá? Existem muitos, é claro que tem muita gente prestando serviço, mas se você se apresentar legal, passar confiança para o seu cliente, no começo não adianta falar que você vai botar um preço muito mais alto, coloca um preço mais baixo, comece a pegar os primeiros clientes até para você ganhar experiência. Tá? Os projetos técnicos simplificados você vai pegar eles muito rápido. E um cliente vai atraindo o outro, vai atrás das parcerias, busque um ou outro escritório de engenharia, de arquitetura, ou escritórios de contabilidade, ofereça uma parceria para o cara, sei lá, conversa com ele, e eles podem te trazer um volume maior e de repente já mudar tudo muito rápido, tá? Mas, cara, você que está formado, comece a ir atrás, já vai para campo, já vai fazendo um banco de dados aí, quando vence aquele AVCB, chega lá 30 dias antes, né, quando você tiver essa lista, poxa, aquele lá vai vencer em março, fevereiro já encosta lá, poxa, vamos fazer isso, vou fazer um preço legal. De repente no começo você pega aquele extintor do cara e leva para carregar, fala, não, eu vou levar, pega o extintor e carrega, nem ganha nada nesse serviço, mas começa a se mexer, você vai ver que o retorno é muito bom e muito rápido, tá bom? Pessoal, eu acho que era isso. Sobretudo o que eu quero passar para vocês é uma mensagem de não ficar na mesma, não ficar esperando, porque os projetos de bombeiros sem dúvida vão estar mudando a sua vida. A gente já está falando aqui há quase 1 hora, então vamos uma outra oportunidade, a gente bate mais um papo, mas é isso. Vamos para cima, corra atrás. Os projetos de bombeiro tá aí para quem realmente quer se destacar, quer mudar de vida e de patamar. Foi um grande prazer estar junto com vocês aqui. Ó, só vou responder mais essa pergunta aqui, que o Genildo está fazendo para a gente. Ó. Gostaria de saber se futuramente somente engenheiro de segurança de trabalho poderá assinar a RT para VCB e CLCB. Olha, hoje o próprio Confea, ele já permite que o engenheiro civil, engenheiro de segurança e engenheiro mecânico, tá? E aí, os outros engenheiros, né, por exemplo, aqui no estado de São Paulo tem uma gama gigante, tem lá uma resolução que atribuiu essa competência para muitos engenheiros, olha, quase todos os engenheiros podem assinar os projetos de bombeiro, né? É claro que tem uma diferença entre o projeto e a instalação, tá? Por exemplo, o engenheiro mecânico, ele pode, segundo o próprio Confea, fazer tanto a instalação quanto o projeto. Tem algumas especialidades que só podem fazer o projeto e tem algumas especialidades que podem fazer o projeto e a instalação. Então vai depender do CREA, tá?
É muito difícil de falar, eu acho que não é o objetivo dos conselhos regionais de fecharem o campo, tá? Eu sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho, mas o que acontece? Para quem não conhece a minha história, eu trabalhava no bombeiro e eu não era engenheiro, tá? Até cerca de 1 ano e meio atrás eu não era engenheiro, e eu, sem ser engenheiro, eu já tinha feito mais de 1.500 projetos de bombeiro. Como? Com parcerias. Os engenheiros que não sabiam fazer me buscavam. Eu tinha engenheiro colega que assinava para mim os projetos, eu fazia o projeto, buscava, demonstrava meu conhecimento. Então, assim, não deixe isso parar você, tá? Dá para buscar parcerias e você correr atrás de assinar, mesmo que você não tivesse atribuição. Isso pode ocorrer futuramente? Tudo pode ocorrer, né? Mas isso não pararia ninguém. Eu, particularmente, que trabalho com projetos de bombeiros, se falarem, agora o engenheiro civil e de segurança do trabalho não pode assinar, tá bom. Eu vou buscar parceria e vou continuar fazendo os meus projetos e as minhas regularizações da mesma forma. Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês aí. Muito obrigado e até a nossa próxima live.